Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 10, tá? Na aula anterior nós aprendemos sobre campo magnético e agora a gente vai ver sobre força magnética, tá? Aqui também vocês vão reparar que tem um paralelismo, tá? No primeiro bimestre nós vimos sobre força elétrica e campo elétrico. Aqui agora vamos ver as características magnéticas e vocês vão ver que tem algumas diferenças cruciais, tá? Bom, eu começo falando de um exemplo aqui no Brasil, onde nós usamos esse conceito de força magnética, que é exatamente na linha de luz síncrotron, que é localizada em Campinas, tá? Basicamente, né, ele é do tamanho de um estádio aqui de futebol, mas ele é um acelerador de partículas, então ele acelera partículas carregadas. E para você fazer isso, você precisa de campos elétricos e magnéticos. E aí, como nós vamos ver nessa aula, é, através de um campo magnético, você consegue defletir uma partícula carregada, a trajetória dela, né? Através da interação magnética, uma força, né? E aí você consegue, então, fazer uma trajetória circular, tá bom? Bom, então, nós já vimos o que são forças. Forças é um tipo de interação, né, entre objetos, no caso aqui, cargas, tá? Partículas carregadas. E nós vimos que a força é responsável por mudar o movimento da partícula. Então, se a partícula está parada, ela começa a andar. Ou se ela estiver indo em linha reta, ela pode mudar de direção, tá? Isso daqui a gente já viu em eletricidade, isso daqui é um conceito básico de mecânica, só que agora nós vamos ver quais são os efeitos da força magnética, que também aqui, como nós temos o campo magnético, nós também vamos ter uma força magnética que vai atuar nas partículas, tá? O conceito de força magnética ele é um pouco mais complexo do que o da elétrica, porque ele envolve bastante a questão vetorial. No caso da força elétrica, ela está apontada ali, né, na mesma direção do campo. Aqui não. Aqui a força magnética ela está numa outra direção, não é a mesma direção do campo magnético. Então as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, tá? Mas veja, o módulo, enfim, o módulo da força magnética, só o valor, ele é dado pela carga, o campo magnético externo, né? Então, qual que eu tô considerando o que aqui? Uma partícula carregada se movendo com uma velocidade v em um campo magnético externo, tá? Esse campo magnético não é produzido por essa carga, é um campo magnético externo. Pode ser um ímã em ferradura, né? Igual está mostrando aqui, um campo magnético produzido por uma corrente qualquer, mas note então é que um campo magnético externo. Então, a força magnética vai ser a carga, o campo magnético, o valor dele, a velocidade da partícula e o seno do ângulo entre o campo e a velocidade. Note aqui que então entra esse seno que é muito importante. Em termos de unidades de medida, então a força magnética vai ser em newtons, é sempre newtons, carga em coulomb, o campo nós vimos que é em Tesla, a velocidade vai ser em metros por segundo, então cuidado porque não pode ser quilômetros por hora, e o ângulo aqui vai ser em graus, tá? Então notem, ó, aqui eu tenho um exemplo de partícula, a velocidade paralela ao campo, mas a velocidade ela pode fazer um ângulo θ aqui com o campo magnético, enfim, tá? Então, esse daqui é o módulo, mas lembre-se que a gente falou que a força é um vetor, então agora nós vamos ter também que aprender como que calcula a direção e o sentido. E aí nós vamos usar a chamada regra da mão direita número 2, tá? Então lembre muito bem lá da regra direita número 1, que é você apontar o seu polegar no sentido da corrente e os dedos fazem a circulação. Aqui vai ser a regra da mão direita número 2, tá? E aqui eu peço muita atenção, que a gente vai usar esse conceito bastante. A regra da mão direita número 2 é também comumente conhecida como regra do tapa, tá? É o seguinte, você vai usar a mão direita novamente, o polegar ele vai apontar na direção da velocidade da partícula, direção de v, tá? Então, no caso aqui, ó, imagina, tentem fazer em casa aí, ó, apontando o polegar para a direção da velocidade, em verde. Você estica os seus dedos, tá? E eles têm que apontar na direção do campo B. Então, convido novamente, ó, coloca seu polegar na direção de V e os dedos esticados na direção de B.
Aí a direção onde a sua mão vai dar o tapa, né? Uma direção perpendicular é a direção da força magnética. E no caso a força magnética ela está subindo, né? Ela não tá exatamente aqui paralelo a esses dois, no mesmo plano. Notem que essas três forças, esses três grandezas vetoriais, elas são perpendiculares entre si. Então não quer dizer que a força estão todas no mesmo plano, mas estão em três dimensões, tá bom? Então polegar então apontando para a velocidade, dedos esticados apontando para a direção do campo e aí ó, a direção do tapa vai ser a direção da força magnética, tá bom? E aí vocês vão ver nos exercícios que a gente vai fazer essa regra da mão direita, ela vai ser aplicada para uma força magnética numa partícula positiva, né? Então, se por exemplo deu nessa direção em sentido a força, se a partícula for positiva, está correto. Se for negativa, a direção é a mesma, só que o sentido é o contrário. Só quer dizer, então, que o negativo da partícula, a direção é para o outro sentido, tá bom? Então, prestem atenção nesses itens, tá? Se preciso, verifiquem com calma, porque a gente vai usar bastante esse conceito. Bom, agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa regra do tapa, né? A regra da mão direita, e também a questão do módulo da força magnética para analisar alguns movimentos de partículas em campos magnéticos uniformes, tá? Alguns casos especiais. Primeiro, o que acontece se eu jogar uma partícula com a velocidade v e ela está paralela ao campo? Ou seja, paralelo significa na mesma direção e sentido, tá? E aí o que acontece? Então imagine que eu tenho um ímã aqui de norte para sul, eu tenho as linhas de campo, eu jogo uma partícula aqui na mesma direção do campo, tá? Lembre-se que a força magnética, o módulo, entra um valor de seno. Então o ângulo entre a velocidade e o campo é zero. O seno de 0 graus é zero. Então a força magnética é nula, tá? E aí vocês vão aprender com mais detalhes em mecânica que quando nós temos uma força magnética nula, uma força qualquer nula, né, a força resultante, a partícula ela não vai mudar seu estado de movimento. Então ela vai ficar em repouso ou movimento retilíneo uniforme, tá? Ela vai se mover com uma velocidade constante. Nesse caso, é um movimento retilíneo uniforme, né? Então a partícula ela não é acelerada, ela não é defletida quando você joga ela paralelamente ao campo B, tá? Então, no caso aqui, é fácil de ver isso também, porque não dá para aplicar a regra da mão direita, tá certo? O caso 2 é quando os dois são perpendiculares. Se eles estão perpendiculares, eu tenho aí o máximo valor da força magnética, porque eu vou ter um ângulo de 90 graus entre eles e o seno de 90 graus é 1. Então, a força magnética vai ter seu valor máximo, que é o valor da carga, velocidade e o campo, tá bom? E aí a regra da mão direita ela se aplica muito bem, porque aí a força ela vai ser sempre radial, perpendicular, tá? E aí o que acontece? A partícula, então, ela vai descrever um movimento circular, tá? Por que acontece isso? Porque sempre a força ela vai estar direcionada 90 graus a velocidade, tá? E aí lá em mecânica vocês vão aprender que sempre quando eu tenho uma força desse tipo, é uma força do tipo que vai produzir uma aceleração centrípeta, então ela pode não mudar a intensidade da velocidade, mas ela muda a direção e sentido. Então a partícula fica fazendo um movimento circular, tá? Sem estar mudando a velocidade dela, tá? E aí no movimento circular nós temos alguns parâmetros bem interessantes, que inclusive é usado em aceleradores de partículas, tá? Que é o raio da trajetória, e aí o raio da trajetória, né? Então eu consigo tirar através de relação da força centrípeta. Eu não vou detalhar muito aqui, porque vocês vão ver no terceiro ano, tá? Mas a ideia é que nós conseguimos medir esse raio fazendo essa relação de massa sobre a carga V da partícula, né, a massa da partícula, a carga da partícula, vezes a velocidade da partícula, dividido pelo campo magnético, tá bom? E aí notem o porquê que isso daqui é muito usado em aceleradores de partículas. Porque a razão da massa e da carga são valores muito pequenos do próton, do elétron, de um deuteron, tá? É muito pequeno, a gente não consegue ver.
mas a gente consegue medir o raio da trajetória. Isso daqui em câmera de bolhas fica um rastro, você consegue medir. A velocidade da partícula você também consegue inferir através da temperatura que você ejetou essa partícula, e o campo magnético também você consegue medir. Então, notem que é um experimento muito usado, porque a partir de valores, grandezas que dá para medir, você consegue calcular a razão, a massa e a carga, tá? Um outro parâmetro é o período. O período, ele é o tempo que a partícula leva para dar uma volta completa. E esse período, então, ele vai depender da massa-carga novamente, né? Depende de um fator de 2π e dividido pelo campo magnético, tá bom? Aqui também eu não vou mostrar como é que chega nessa equação, é basicamente usar os princípios de movimento circular, mas aqui também, ó, você consegue, então, através da contagem de tempo a partícula fazer aquela trajetória, o campo magnético você vai saber, você consegue saber a razão, massa e carga, tá? E aí o outro parâmetro interessante é a chamada frequência de ciclotron, mas é como se fosse uma velocidade angular, é a taxa de variação do ângulo pelo tempo, tá? Se a partícula está rodando mais rápido ou mais devagar. Então, essa frequência angular, ela depende da razão carga-massa e o campo magnético, tá bom? E aí notem, então, que essa relação é muito interessante, porque se você aumentar o campo B, a partícula começa a girar cada vez mais, tá? E o raio da trajetória fica cada vez menor, tá bom? E aí, consequentemente, o período fica menor. Outro ponto importante, esse princípio é usado também para espectrômetros de massa, para você determinar a massa e a carga de íons, de partículas, tá? A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso, mas veja que pela regra da mão direita, né? Então, é o que eu falei. Então, partículas positivas elas vão para um lado, enquanto partículas negativas elas vão para o lado oposto. E as partículas neutras elas vão passar sem deflexão. Então, a partir dos rastros que são deixados numa câmara de bolhas, você consegue determinar se a partícula é positiva ou negativa, ou neutra, ou ainda se ela é mais pesada ou mais leve, relacionando a massa. Tá bom? E aí o caso mais geral é quando a partícula ela está fazendo um ângulo θ aqui com a direção do campo magnético. Então ela está no lançamento oblíquo, tá? E aí qual que é a ideia aqui? Você vai dividir essa velocidade em duas componentes, uma paralela e uma perpendicular ao campo B. Uma não vai causar nenhum tipo de alteração, né? Vai continuar o seu movimento retilíneo uniforme, e a outra, essa perpendicular, vai causar aquele movimento circular. Então, quando você soma os dois tipos de movimento, você vai ter um movimento do tipo helicoidal. A partícula continua fazendo um movimento circular, mas ela vai se propagando na direção de um eixo, tá? Então, é um movimento helicoidal, tá bom? E aí a intensidade da força magnética é a relação mais trivial que a gente viu, tá certo? Aí um outro ponto importante tudo bem, a gente analisou, né, a força magnética de uma partícula em um campo magnético externo, e se eu tiver um condutor com corrente elétrica? A corrente elétrica são várias partículas em movimento ordenado, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou ter um fio passando corrente, tá? Que várias partículas ordenadas, e eu vou colocar um campo magnético uniforme. Então, cuidado aqui, tá? Para não confundir as coisas. O campo magnético aqui não é produzido por esse fio. Na última aula a gente viu, né, o campo que é produzido por um condutor reto. Aqui não. Eu estou com o meu fio, tá passando corrente nele, e eu coloco esse fio em um campo magnético externo. E aí, essa interação das partículas com o campo magnético, vou ter uma força magnética. Então, o meu desafio aqui é calcular qual que é a força magnética, tá? Aqui é o seguinte, vai ser um módulo também, né? Então, o módulo da força magnética vai ser dado pelo campo, o campo externo, a corrente que atravessa esse fio, tá? Então, é um valor a considerar. O comprimento do fio L, vezes o seno do ângulo aqui, e esse seno do ângulo é entre a direção do movimento da corrente, né, ou seja, a direção da corrente, e o campo magnético, tá bom? Então entra aqui o seno. Essa relação, ela vem exatamente daquela que a gente viu
tá? Nos slides anteriores, essa daqui, tá? Porque você considera, então, que o ΔV vai ser o comprimento dividido pelo tempo, só que agora você faz a carga pelo tempo e aí você tem essa relação, tá bom? Aí, então, ó, notem, então sempre quando eu tiver um fio percorrido por corrente, num campo magnético externo, ele vai ter uma força, tá? Esse é o módulo da força. A direção em sentido, você vai tirar novamente pela regra da mão direita. Então, novamente, agora, o seu polegar vai apontar na direção da corrente, que é a direção da velocidade da partícula, os seus dedos esticados na direção do campo magnético, e aí, onde for o tapa, você vai ter, então, a direção da força, tá? É exatamente o que a gente vinha fazendo. E notem aqui, então, como um resultado, o fio ele é puxado, tá? Igual está mostrando essa GIF aqui, ó. Experimentem fazer a regra da mão direita. Notem, ó, a corrente está indo para lá, o campo magnético, na verdade, ele está saindo da página, e você vai ver que a força ela tem um sentido positivo. Então, o fio ele é puxado para cima, tá? Isso daqui é usado em muitas ocasiões, tá? Então, por exemplo, você jogar uma argola ou um solenoide, né, uma espira percorrida por corrente sobre um campo magnético. Ela vai cair pela ação do campo da força peso, né? E aí quando ela passa, ela está acelerada, quando ela passar na região do campo, ela cai em movimento mais freado, depois ela começa a cair acelerado, tá? Ou seja, são vários tipos de fenômenos que você pode relacionar com essa característica, tá bom? Aí vem outro ponto importante, que é o seguinte: aqui a gente viu a força magnética em um fio percorrido por corrente quando ela é inserida em um campo magnético externo. Esse campo magnético externo, ele pode ser produzido, a gente viu na aula anterior, né, por um ímã ferradura, por exemplo, ou por um outro fio percorrido por corrente, porque na última aula a gente viu que cargas em movimento produzem campo. Então aqui, notem aqui então, eu quero saber a força magnética entre dois condutores paralelos, porque o que vai acontecer? Os dois vão estar sendo percorridos por corrente. Uma corrente, né, ela vai produzir um campo magnético que vai interagir com o outro e aí eu vou ter atração e repulsão, tá? Então agora aqui eu quero achar uma relação entre essas duas entidades, tá? A questão é o seguinte: nós vamos usar as duas regras da mão direita aqui, tá? Então, por exemplo, imagine uma situação, essa situação aqui, ó. Eu tenho dois fios com a corrente na mesma direção. Corrente 1, corrente 2. Se eu considerar o campo magnético produzido por essa corrente 1, então eu vou usar a regra da mão direita 1. O polegar, sentido da corrente, e a circulação dos meus dedos vão dar o sentido do campo. E aí, então, se eu fizer essa regra da mão direita, eu convido vocês a verificarem isso, você vai ver que o campo magnético do fio 1, ele vai estar apontado nessa direção aqui no fio 2, tá? E aí agora eu vou usar então no fio 2 a regra da mão direita 2. Então qual que é? O meu polegar é o sentido da corrente 2, os meus dedos esticados é o sentido do campo B1, e aí a direção do tapa vai ser então a direção da força magnética. E aí notem que isso daqui é um para-ação e reação. Se você fizer a mesma coisa, o campo magnético produzido por I2 e depois aplicar a regra da mão direita em I1, você vai ver que as forças elas são atrativas. Ou seja, quando eu tenho dois fios de mesma direção, eu tenho um para-ação e reação de atração. E aí veja a similaridade aqui com a lei de Coulomb, tá? É como se fossem duas partículas carregadas se atraindo. Se eu tiver uma direção oposta, a ideia é a mesma, né? Então, aqui novamente, ó, regra da mão direita 1, corrente 1 para cima, circulação dos dedos, vou ter o campo B1 nesse sentido. Regra da mão direita 2, então a corrente está para baixo, o campo ele está para nessa direção, então a força magnética ela está repelindo, tá para fora. Se você fizer isso com outro fio, você vai encontrar a mesma relação, ou seja, quando a direção da corrente nos fios for oposta, eu tenho repulsão, tá? Quando eles forem no mesmo sentido, eu tenho atração, tá bom? Então aqui você tem uma situação onde você tem que usar as duas regras da mão direita.
E o módulo? Como é que eu calculo o módulo da força magnética? Eu vou partir dessa relação, tá? Que é a força magnética em um fio percorrido por corrente, só que agora esse B, ele vai ser o campo magnético produzido por um fio percorrido por corrente. E aí eu convido você a verificar na aula anterior qual que é esse valor, tá? Vai ser μ0i dividido aí por um fator de 2πr. Fazendo isso, você juntando os dois, né, você vai chegar nessa relação aqui, que é a força magnética entre os fios, ele é o μ0, o valor das duas correntes, tá? E é um módulo aqui, então, apesar pode ter correntes de sentidos contrários, você está pegando só o valor, o módulo aqui. O comprimento do fio, os dois, geralmente, o comprimento dos dois fios é o mesmo, e o Rzinho é a distância entre os dois fios, tá certo? Então, esse daqui é um exemplo, até que ele é muito solicitado em exames de vestibulares, Enem, e aí envolve você conhecer as duas regras da mão direita, tá? Então, antes de continuar, verifique aqui se você entendeu essas duas regras da mão direita que é aplicada nesse caso, tá bom? E aí, ó, só algumas aplicações tecnológicas, isso daqui é usado bastante em circuitos eletromagnéticos, a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Por exemplo, essa roda de Barlow, que é um motor elétrico antigo, tá? É baseado nesse conceito de força magnética em um condutor, né? Os próprios comutadores, escovas de motores elétricos atuais é baseado nessa força magnética, tá? Então sempre vai ter um fio aqui, um ímã ou um fio percorrido por corrente criando um campo magnético, tá? E até os amperímetros aqui que nós vimos lá na aula de medidas elétricas, você tem aquele galvanômetro que funciona baseado, então, a deflexão da ponteira é baseada nessa interação da força magnética, tá? Tinha um campo magnético com um fio percorrido por corrente, tá certo? E aí, para terminar a aula, gente, eu separei alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo, ó, imagine que eu tenho uma partícula alfa. Partícula alfa a gente vai ver numa aula aí de decaimento radioativo, né? É uma partícula positiva, então ele tem uma carga elétrica de 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb, ele move com velocidade de 3 vezes 10 a quinta metros por segundo, tá? É uma velocidade alta. Eu tenho uma região aí do campo magnético B de 2,5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Eu quero caracterizar a força magnética. Então, cuidado aqui, sempre quando eu falar para caracterizar, eu quero saber o modo, direção e sentido, que é todos os parâmetros aí de um vetor de força magnética. Aqui, a direção e sentido, nós usamos a regra da mão direita, né? Então, polegar é a velocidade, os dedos esticados é a direção do campo, e aí a direção do seu empurrão, do seu tapa, vai dar a força magnética. Se você fizer isso certinho, você vai ver que a direção da força magnética, então, é de D para C, tá bom? E aí o módulo, eu vou usar, então, o valor de QVB, o seno de θ, o ângulo entre os dois, né, eles estão na aresta de um cubo, então, é 90 graus, então, o seno de 90 é 1. E aí, colocando os valores, você vai chegar num valor aí aproximadamente de 2,4 vezes 10 a menos 18 newtons, tá? Então, tem um modo, direção e sentido, tá bom? Agora, nesse caso aqui, ó, eu tenho um próton, ele é lançado por um orifício A, esse é o caso do espectrômetro de massa que eu falei, tá? E aí que acontece, né? Tem uma região do campo magnético, veja se você entendeu muito bem o que significa esse xizinho, quer dizer que o campo magnético está entrando no plano da página, tá? A velocidade da partícula é 7,5 vezes 10 a 5 metros por segundo. Ele está entrando perpendicularmente em direção do campo magnético. O campo magnético tem uma intensidade de 0,5 Tesla. Ele dá a relação de massa-carga do próton, né, 10 a menos 8 kg por coulomb. Então, isso aqui já é massa dividido por carga, tá? Esse valor. Primeiro, ele quer saber a posição no ponto C, onde o próton incide no anteparo. Então, notem, eu tenho uma incidência perpendicular aqui, né? Então, o campo está entrando e a velocidade, os dois estão fazendo um ângulo de 90 graus. Nessa aula, a gente viu, então, que o movimento ele vai ser circular, ou seja, o próton ele vai fazer um movimento circular e vai bater de novo no anteparo em algum momento. Eu quero saber a posição, tá? Então, primeiro, vamos usar a regra da mão direita para saber se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. Então, a velocidade da partícula está para cima, o campo está chegando no plano da página,
então a força magnética vai ser nesse sentido. Então você vai ter aí um movimento circular e ele vai cair aí num ponto do anteparo. Ele vai fazer um semicírculo, então a distância do anteparo, de onde ele entrou, é 2 vezes o raio. Lembra que o círculo, né, o raio ele é metade, o centro até a borda do círculo. Se você pega o diâmetro, você tem 2 vezes o raio. Então, o que eu vou fazer aqui? O ponto onde ele vai cair é o diâmetro, é 2 vezes o raio. E o raio, a gente viu na aula de hoje como é que calcula, né, no movimento circular, nesse caso, é massa dividido pela carga, velocidade dividido por B. A massa-carga eu tenho o valor aqui, 10 a menos 8, o valor da velocidade ele deu e o valor do campo ele deu. Fazendo as contas, você chega aí num valor aproximadamente de 3 centímetros. E 3 centímetros é um valor que você consegue medir até a olho nu, se necessário, tá bom? Aí depois ele vai querer saber o tempo decorrido do instante que ele penetra no orifício A até atingir o ponto C. Aí notem, se o período era uma volta completa, meia volta, que é o que ele faz aqui, é metade do período. Então, o tempo para ele completar essa trajetória é metade do período, e a gente viu como é que calcula o período, né? 2πm sobre Q vezes B, e aí você consegue, então, encontrar um valor aí aproximadamente 6, da ordem de 6 vezes 10 a menos 8 segundos, tá bom? Então, notem, qualquer partícula positiva vai cair para esse lado esquerdo de vocês. Partículas negativas é o lado oposto, é o lado direito. E partículas neutras ela vai passar reto, sem defletir, tá bom? E aí eu tenho um outro caso, ó, tem um condutor reto de comprimento de 50 centímetros, né? Ele é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes, o condutor está totalmente imerso num campo de 2 vezes 10 a menos 3 Tesla, ele faz um ângulo de 30 graus. Eu quero caracterizar a força magnética, tá? Aqui eu já desenhei aqui para facilitar, mas é mais ou menos eu tiver um fio, a corrente eu coloquei subindo, né? O campo magnético, ele não está perpendicular, ele está fazendo um ângulo de 30 graus, né? E aí, se você aplicar, então, lá a regra da mão direita, o polegar, os dedos esticar a direção do campo e a direção do tapa é a força magnética. Então, a força magnética vai ter mais ou menos esse sentido. Note como que se a corrente fosse para baixo, a força magnética estaria no outro sentido, tá? E aí, a intensidade, você faz as contas, né? É B vezes a corrente, o comprimento do fio, o seno do ângulo entre eles, que é 30, você vai chegar aí numa força da ordem de 10 a menos 3 newtons, tá bom? Mas notem, sempre então, quando eu solicitar vocês caracterizar a força magnética, não é só o valor aí de 10 a menos 3 newtons. Eu preciso que você me diga também a direção e sentido, porque é um vetor, tá bom? E aí, agora, outro exemplo, eu tenho 2 condutores retos extensos, né, paralelos. Eles são separados por uma distância de 1 metro, são percorridos por correntes iguais de 1 ampere, e aí eu quero que caracterize a força magnética entre eles, tá? Por centímetro de comprimento. Então, qual que é a ideia aqui? A situação é aquela situação de atração. Eu tenho 2 fios, mesma direção e sentido. Se preciso, confira de novo aquela parte onde você tem que usar as 2 regras da mão direita para provar que a força de atração, tá? Entre os fios. E interessante aqui que essa força entre os fios, a força é uma coisa que a gente consegue medir, né? Mas esse tipo de experimento de fios paralelos, né, percorridos por correntes, e medir a força magnética entre eles, é a definição de ampere, tá? Então, você considera 1 ampere como obtido através aí de 2 fios percorridos por uma corrente dividida aí por uma distância de 1 metro e os fios têm um comprimento de 1 metro, tá? Então, através dessa configuração, você calcula, você define o ampere. Então, o ampere lá, a unidade de corrente elétrica, é definida assim. Não é definida por carga por unidade de tempo, né? Aquilo é uma definição teórica, mas a definição experimental de ampere, você calcula assim. E aí, se eu quiser calcular, então, a intensidade dessa força, eu tenho que usar aquela relação, né? E aí notem que, na verdade, ele quer a força magnética por centímetro. Então, eu teria que passar esse comprimento dividindo, né? E dividir isso aqui por 100, tá bom? Mas aqui no caso, eu só calculei a força considerando um comprimento de 1 metro, só para
ter uma noção, você vai encontrar aí da ordem de 2 vezes 10 a menos 7 newtons, tá bom? Pessoal, então é isso. Essa aula aqui também é um pouco mais elaborada, é um pouco mais densa. Revise com calma, porque esses são conceitos fundamentais e importantíssimos para o nosso bimestre, tá bom? Obrigado e até a próxima.